Quando nos deparamos com situações que desencadeiam o estresse, podemos nos encontrar perdidos, desorientados como um marinheiro no meio de uma tempestade. Às vezes, podemos nos comportar de maneiras que são infantis, irracionais, falando sem pensar e agindo sem consideração. A gente entra em um estado automático de estresse, onde nada que faz parece ser produtivo ou satisfatório. Lidar com a raiva e manter a calma em situações desafiadoras é uma arte. É um dançarino equilibrando-se na corda bamba da vida, mas movendo-se com graça e destreza, mesmo quando o vento do medo e da incerteza sopra com força. É uma jornada de autoconhecimento, de entender o que desencadeia o nosso desequilíbrio, de compreender o que quebra a nossa serenidade e de saber quando e como agir. Entretanto, o que frequentemente não percebemos é que talvez a situação em si não seja tão estressante. Talvez seja a nossa própria inquietação interna que tenha preparado o terreno para a tempestade que se seguiu. Assim como um rio que flui livremente pode ser represado pela presença de um único obstáculo, nosso fluxo natural de paz e tranquilidade pode ser perturbado por um único pensamento ou evento. O que então podemos fazer quando confrontados com tais situações? Como podemos navegar pelo turbilhão de estresse e encontrar o nosso caminho de volta à calma e serenidade? Como a gente pode aprender a arte de dominar a raiva, permanecer calmo e compostos, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar em chamas? Adentrando a esse labirinto da raiva, o primeiro passo crucial em nossa jornada é o ato de identificação. Assim como um explorador marca seu caminho através de uma floresta desconhecida, também devemos traçar um mapa sobre o nosso estresse, sobre a nossa raiva, sobre o nosso ódio, identificando as fontes que alimentam essa ansiedade e perturbam a nossa paz. Imagine-se caminhando por uma estrada escura e tortuosa, cercada por um nevoeiro espesso. Você pode ouvir o eco de seus próprios passos, sentir o vento frio em seu rosto e o chão irregular sobre seus pés? Você está desconfortável, inquieto, com raiva. O que está causando esse desconforto em você? É a escuridão que envolve tudo ao seu redor, deixando você sem visão do caminho da frente? É o som de um galho quebrando ao longe? Ou o zumbido incessante do celular em seu bolso? É a pessoa caminhando atrás de você, mantendo uma distância que nem é suficientemente longa para você se sentir seguro, nem suficiente curta para iniciar uma conversa? A identificação da raiva e do estresse é uma exploração desse caminho desconhecido, um mergulho profundo em nossas emoções e pensamentos, uma investigação da nossa paisagem interna. É um questionamento constante, um estudo de nós mesmos, uma autópsia da nossa paz. Um objeto, um pensamento, um sentimento, qualquer que seja a causa, é essencial identificá-la, pois é a primeira chave para a porta do nosso equilíbrio interno. E aqui surge o segundo passo: evitar o acúmulo de estresse. Visualize a raiva como uma pedra que você carrega na sua mochila. A princípio parece leve, quase imperceptível, mas à medida que caminha, cada pedra de raiva que você adiciona à sua mochila torna a jornada cada vez mais árdua. Antes que você perceba, você está curvado sob o peso da mochila. Seus passos estão pesados, sua respiração é irregular. A estrada que antes parecia convidativa, agora parece interminável. A jornada que antes era agradável se tornou uma luta agora. Evitar o acúmulo de raiva é reconhecer a pedra em sua mochila e remover as que são desnecessárias. Uma vez que você tenha identificado a fonte do seu estresse, você pode tomar medidas para evitar ou aliviar esses estímulos. Pode ser tão simples quanto silenciar as notificações de um celular, evitar um colega de trabalho que rouba sua energia, ou introduzir práticas de bem-estar como exercícios e a meditação em sua rotina diária. Porém, lembre-se, evitar o acúmulo de estresse não significa evitar as situações que causam esse estresse. As situações que nos causam raiva são parte da vida, e muitas vezes são nessas situações que encontramos oportunidades para crescer e aprender. Evitar o acúmulo de estresse é sobre aprender a lidar com essas situações de maneira saudável. É sobre não deixar que elas dominem a nossa mente e o nosso espírito. É sobre aprender a dançar com o estresse, ao invés de lutar contra ele. Identificar o estresse e evitar o seu acúmulo são passos essenciais na nossa jornada para aprender a lidar com isso e manter a calma em situações desafiadoras. Esses dois passos nos ajudam a desvendar o labirinto do estresse e nos equipam com as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios da vida com equilíbrio e serenidade. O mar é um lugar imprevisível.
Em um momento, suas águas podem ser suaves, serenas, quase sedutoras. No próximo, elas podem se transformar em uma fúria selvagem, lançando ondas gigantes contra o navio mais forte, desafiando a coragem do marinheiro mais experiente. Mas o que causa essa mudança abrupta? São as correntes submarinas, invisíveis, os ventos revoltos que sussurram as tempestades, ou as marés que dançam ao ritmo da lua. A raiva é como o mar. Ela é moldada por nossos pensamentos, alimentada por nossas percepções e exacerbada pela maneira como respondemos às situações e às pessoas ao nosso redor. Como marinheiros navegando pelo oceano da raiva, precisamos aprender a gerenciar nossos pensamentos como um capitão habilmente manobra o seu navio através de águas agitadas. Imagine uma ofensa que te atinge como uma onda gigante, fazendo seu navio balançar violentamente. Você pode escolher concentrar-se na onda, alimentando sua raiva com pensamentos negativos, ou pode escolher direcionar sua atenção para o horizonte, para a promessa de águas mais calmas. Gerenciar os nossos pensamentos é entender que a gente tem o controle sobre esse leme. É o reconhecimento de que, embora não possamos controlar totalmente as ondas que batem contra o nosso navio, podemos controlar a maneira como navegamos através delas. É a aceitação de que podemos substituir pensamentos de raiva por pensamentos de compreensão, pensamentos de ressentimento por pensamentos de perdão, pensamentos de vingança por pensamentos de amor. Ao redirecionar nossa atenção de uma ofensa para algo mais positivo, podemos ajudar a acalmar as águas tempestuosas de nossa raiva e restaurar a serenidade de nosso mar interno. Mas o que acontece quando as correntes que alimentam nossa raiva são demasiadas fortes para serem contidas? O que fazemos quando o livro que estamos lendo nos enche de frustração? Quando a pessoa que encontramos todos os dias nos enche de irritação? Quando a situação que enfrentamos nos deixa furiosos? Substituímos. Nós substituímos o livro por um que acalma nosso espírito. Substituímos a irritação pela compreensão. Substituímos a frustração pela paciência. Substituir os elementos que despertam a nossa raiva não é um ato de covardia, mas um ato de coragem. É uma decisão de soltar o que não serve mais, uma escolha de abraçar o novo, um compromisso de buscar a paz mesmo em meio à tempestade. Substituir nossa raiva não é algo que se trata sobre fugir dos desafios, mas é sobre enfrentá-los de uma nova maneira, com uma nova perspectiva, com uma nova esperança. Em nossa jornada através desse mar de raiva, ódio, ressentimento e estresse, aprender a gerenciar os nossos pensamentos e substituir a nossa raiva são duas habilidades essenciais. Elas são nossos faróis no escuro, nossos guias através da tempestade, nossos companheiros na busca pela calma. E com essas habilidades podemos navegar com segurança através do mar da raiva em direção às águas mais calmas e serenas. Imagine que você é um guerreiro antigo, diante de uma vasta batalha. Ao seu redor, as lâminas reluzem sob o sol, as bandeiras se agitam ao vento e os gritos de guerra ecoam pelo ar. Em seu coração, a raiva fervilha, um rio turbulento ameaçando transbordar as suas margens. Mas o verdadeiro guerreiro não é aquele que sucumbe à raiva. O verdadeiro guerreiro é aquele que, apesar da sua raiva, mantém uma postura séria diante das dificuldades. Manter uma postura séria não significa endurecer o seu coração ou fechar a sua mente. Não significa ser rígido como uma árvore que se quebra ao vento. Em vez disso, significa ser como um bambu, flexível, mas inabalável. Significa lidar com a situação de maneira calma, focada, independente do quão provocadora ou desafiadora ela possa ser. Imagine agora o guerreiro em meia batalha, cercado por inimigos de todos os lados. Ele poderia permitir que a raiva o consumisse, que o fizesse atacar imprudentemente, mas, ao invés disso, ele respira fundo, ele foca, ele mantém a sua compostura. Ele se lembra que cada adversário, cada desafio é apenas uma oportunidade para crescer, uma chance para se tornar mais forte. Ele não foge da raiva, mas usa ela como ferramenta para aprimorar a sua habilidade, para refinar o seu caráter. E isso nos leva ao próximo passo nessa jornada de lidar com a raiva, estabelecer uma mentalidade resiliente. A raiva é como fogo, pode queimar e destruir, mas também pode purificar e fortalecer. Quando entendemos que as situações que despertam nossa raiva têm um valor, que desempenham um papel importante na nossa vida, podemos começar a ver a raiva sob uma luz diferente. Cada raiva é uma lição. Cada situação que provoca a nossa raiva é uma escola. Elas nos ensinam sobre nós mesmos, sobre nossos limites e capacidades. Elas nos mostram que precisamos crescer e como podemos melhorar. E quando compreendemos isso, quando vemos a raiva como uma oportunidade, ao invés de um obstáculo, podemos começar a transformá-la, a moldá-la em algo positivo. Assim como o ferreiro usa o fogo para forjar uma espada, podemos usar a nossa raiva para forjar a nossa resiliência. Podemos enfrentar a raiva com serenidade, a lidar com ela de maneira calma e focada.
e ao fazê-lo, podemos nos tornar como um bambu, flexíveis, mas inabaláveis, capazes de enfrentar qualquer tempestade com um espírito calmo e um coração forte. Aqui, portanto, no coração desse furacão emocional, reside o ensinamento mais poderoso de todos: não se deixar afetar. A raiva é como uma tempestade que assola o mar e produz ondas tumultuadas que ameaçam engolir os navios que são desavisados. Mas mesmo no olho dessa tempestade, há um ponto de quietude, e é para esse lugar de calma e clareza que devemos aspirar. Esse é um comportamento que devemos cultivar em face da raiva, um comportamento calmo, firme e inabalável. Deixe a raiva rugir, deixe-a agitar as ondas, deixe-a berrar ao vento, mas não a deixe entrar no santuário tranquilo de sua mente. Não permita que ela o tire do sério, que perturbe a sua paz interior. Essa não é uma tarefa fácil, é claro, requer prática, paciência e resistência. Mas é através dessa prática, através dessa paciência, através dessa resistência que podemos realmente começar a evoluir. Porque quando a raiva não nos afeta mais, quando ela não consegue mais nos tirar do nosso caminho, é aí que encontramos a verdadeira harmonia. Assim, encaramos a raiva não como inimigo, mas como um mestre severo. Ela nos ensina, nos molda e nos fortalece. E quando aprendemos a não nos deixar afetar por ela, quando aprendemos a manter a calma, mesmo no olho da tempestade, então podemos finalmente dizer que dominamos a arte de lidar com a raiva.